Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre as negociações no esporte, também outros nomes especulados para o Leão, olhando a Série A do ano que vem, onde há sim a necessidade de reforços pontuais. Já agora, aproveitando esta reta final de temporada, um nome que voltou à tona no Leão nos últimos dias é do atacante Eric, jogador de 26 anos de idade, atualmente no São Paulo. Esta informação ela foi confirmada pelo jornalista o Alexander Vieira, que garantiu sim o interesse do esporte em contar com o Eric para o ano que vem. Aquele mesmo Eric, jogador ex-Náutico, Vitória, também passou no futebol português e pelo Ceará. Nesta temporada, o primeiro ano dele pelo São Paulo, até que fez bons jogos, mas não engatou uma sequência muito grande como titular. 35 partidas, 3 gols marcados e 4 assistências. O salário dele, segundo informações do Jorge Nicola, gira na casa de R$350 mil mensais. Ele que é natural do Recife, o contrato no São Paulo vai até dezembro de 2026. Muito bom jogador, faz principalmente essa função na ponta direita. Vocês podem observar esse mapa aqui mais preenchido pelo lado destro do gramado. Em 18 jogos da Série A, ele foi titular em apenas 5 deles. Na Copa do Brasil também realizou algumas partidas nesta atual temporada. E na Série B do ano passado conseguiu sim um bom destaque. Vestindo a camisa do Ceará, em 31 jogos ele marcou 10 gols também nessa função pelas beiradas. Na primeira divisão ele participou em outra temporada, que foi 2022, pelo próprio Ceará. Naquela época 24 partidas com 2 gols marcados. Eu gosto do Eric, penso que seria sim uma boa Sport tentar o empréstimo desse jogador. É caro, claro, mas se o São Paulo conseguir, por exemplo, um empréstimo com grande parte do salário sendo pago aí pelo Sport, acho que o Sport poderia chegar até uns R$300 mil, não seria nenhum absurdo e é um jogador que consegue sim entregar uma excelente qualidade técnica. Nos últimos jogos, de fato, ele está completamente escanteado dentro do elenco do São Paulo. A última partida como titular aconteceu no dia 26 de outubro, contra o Criciúma, e dos últimos 5 jogos que ficou no banco de reservas, participou de apenas um deles. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa aí também a respeito do Eric. No meu entendimento seria um baita reforço. Mais um jogador também nesta característica, também do São Paulo, que está no radar do esporte para o ano que vem, é o Wellington Rato. Esse mais experiente, 32 anos de idade, pode fazer uma função tanto de ponta direita quanto também de um meio atacante nesta temporada no Tricolor Paulista, um pouco mais discreto. Um gol marcado e 9 assistências em 41 jogos. Esta informação ela foi confirmada também nesta última terça-feira pelo jornalista o Alexander Vieira. Neste momento, o Ceará e o Sport têm um interesse no jogador. Ainda não houve proposta, apenas uma sondagem para entender o cenário de negociação do Wellington Rato para a próxima temporada. Mais um excelente atleta. Pelo que eu apurei também, o salário do Rato ele gira nessa casa de R$300, R$400 mil. Não é um jogador baratinho, mas de fato subiu dessa temporada no São Paulo. No ano passado foi melhor, em 65 jogos, marcou 4 gols e deu 9 assistências. Dos 41 jogos que ele fez até aqui neste ano, apenas 21 deles na condição de titular. A última atuação como titular, por exemplo, aconteceu no dia 5 de outubro, contra o Cuiabá. Nos últimos jogos até vem entrando no segundo tempo, marcou gol contra o Bahia, deu assistência também contra o Vasco, frente ao Corinthians. Acho que é um jogador que o São Paulo deve manter no elenco do ano que vem, dentro da composição do seu plantel. Ele que acabou fechando com o São Paulo após passagem muito boa também pelo Atlético Goianiense, tanto em 2020, foi o primeiro ano dele por lá, quanto em 2022, boa participação do Atlético na Copa do Brasil, na Sul-Americana, mas acabou sendo rebaixado na Série A. Você pode observar o mapa de movimentação aqui do Wellington Rato, mais preenchido nessa temporada pelo lado direito do campo. No ano passado também pelo São Paulo assim. No Atlético, ele fazia uma função mais de um meia. Você pode observar que está um mapa aqui bem mais preenchido em várias regiões do gramado. Então tem essa versatilidade do Wellington Rato. Acho que a principal característica dele é um bom arremate, por exemplo, na entrada da grande área. E é um jogador que tem uma visão para fazer uma função, por exemplo, de um camisa 10. Ele consegue enfiar boas bolas, enfim. É um jogador também que eu contrataria sem pensar 2 vezes para a Série A do ano que vem. Lembrando que para você fazer a sua aposta é com a Betfair. Link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Lá você começa a palpitar a partir de R$1 via Pix, sem nenhuma burocracia.
todos os jogos, por exemplo, no campeonato inglês. Você pode entrar aqui e vir nas partidas já dessa próxima semana. Teremos vitória do Tottenham contra o Bournemouth, pagando 2,40 a cada real apostado. Vitória do Liverpool frente ao Everton a 1,42. Vitória do Manchester City contra o Crystal Palace na cotação de 1,62. E do United frente ao Nottingham Forest a 1,66. Com uma cotação total, nessa múltipla de 4 partidas, de 9,16. Se apostar R$10 e esse resultado acontecer, volta para você R$ 91,65. Lembrando, jogue sempre com responsabilidade, jogos que você, de fato, o valor que você pode perder, lembrando para você apostar, para colocar mais emoção nos jogos que você acompanha, tanto no futebol brasileiro quanto também no exterior. Com a Betfair é assim uma excelente opção. O link logo aqui abaixo na descrição, o seu elenco para o ano que vem, e a necessidade disso já começar a acontecer agora, tá? Em dezembro, quando começar o campeonato estadual, o Sport já está com um time com a cara, né, para a primeira divisão. E segundo informações do jornalista, o Felipe Torres, tá? Essa informação do Felipe Torres, o meio atacante Guilherme está assim no radar do Leão para o ano que vem, há o interesse em contar com o jogador. Pelo que eu pude colher informações aqui do Guilherme, o salário dele gira na faixa de R$320 mil mensais lá no Santos, e o contrato é longo. Vocês podem ver aqui, até dezembro de 2026. O Sport pagou, o Santos pagou aproximadamente R$4.800 mil para contar com o jogador nessa temporada, que também já foi especulado na metade do ano pelo Cruzeiro, pelo Flamengo e outros clubes do exterior. A ideia do Santos neste momento é inclusive negociar o atleta. Assim, claro, se aparecer uma compensação financeira muito alta para o ano que vem, até porque o Guilherme foi sim um destaque nessa Série B, 10 gols e 8 assistências em 31 jogos, principalmente nesse lado esquerdo do gramado, né? O torcedor do Sport que conhece muito bem o Guilherme. Tá pegando aqui os valores dele após aquela Série B, né, do Brasileirão. O Sport vendeu o jogador, cadê? Não achei. Tá. Naquele período, né, o jogador foi negociado pelo Grêmio, né? O Grêmio tinha o direito do jogador, negociado por 2 milhões de euros para o futebol da Arábia Saudita, e ele foi um dos destaques, né, do Sport naquele ano, o artilheiro da Série B com 17 gols em 35 jogos. Para mim seria assim, um retorno muito interessante, olhando o ano que vem, mas claro, tem o aspecto financeiro, não estamos falando de um jogador barato, e isso com toda certeza acaba dificultando o negócio. Mas que bom que o Sport, pelo menos, está indo mais ou menos nesta linha de raciocínio, tá? No meu entendimento, eu prefiro que o clube busque jogadores mais difíceis, mesmo que essa negociação se arraste por um tempo, do que ficar acomodado, com nomes livres no mercado, jogadores de graça e aquela coisa errada toda, tá? Outro jogador também, e esse agora eu quero fazer uma indicação aqui no nosso vídeo, é o Luiz Fernando, atleta do Atlético Goianiense, 28 anos de idade, aquele mesmo, ex-Grêmio, Botafogo, passou também nas categorias de base do Atlético, revelado no Dragão. Sobre o Luiz Fernando acontece o seguinte, o contrato dele já se encerra agora, tá? Ao final do mês de dezembro. O jogador não deve ficar no Atlético. O que eu tenho de informação é o seguinte, o Goiás fez uma proposta para contar com o jogador, algo na faixa de R$260 mil, segundo informações do jornalista André Rodrigues, de Goiânia, da Rádio Band News. O Luiz Fernando gostou da ideia, né? Gostou dos valores do Goiás, mas o interesse do jogador é atuar no exterior. Até agora ele já foi especulado também no Cruzeiro, acho que no Vasco e no Santos também, nessa atual temporada. E outra informação também, eu consegui ela através do Iago, do Periquito Brisado, meu amigo também, um abraço para ele. O Luiz Fernando ele deve ir ou para o futebol japonês ou para o Atlético Paranaense, são os clubes que têm um interesse nesse jogador. Para mim, o Sport poderia ir atrás do Luiz Fernando. Tá? 21 gols nesse ano, na temporada passada também foram 19. Tudo bem, o Atlético foi rebaixado, né, nessa Série A, mas o cara marcou 8 gols, por exemplo, é um bom jogador. Vocês podem observar aqui o mapa de movimentação dele, segundo o SofaScore, uma nota média na casa de 7,02, não é qualquer atleta que tem isso, e já demonstrou também bom futebol. A Série A de 2022, pelo Atlético ele marcou 2 gols naquele ano e 4 assistências, ele chegou ali mais ou menos no comecinho do ano. 2021 também ele jogou a Série A, vestindo a camisa do Grêmio, naquela ocasião, não conseguiu muito destaque. No Botafogo o melhor ano foi ali em 2018, né, onde ele jogou até que razoável, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Tá bom?